No final do século XX, no interior do estado de São Paulo, entre as cidades de Limeira, Americana e Cosmópolis, havia uma região histórica, delimitada pelas margens do rio Jaguari e pelas colinas do bairro Carandina. Nessa área, existiam colônias de agricultores descendentes de imigrantes que se estabeleceram ali por décadas. Nossa história começa com a formação de um casal, netos de imigrantes italianos, das famílias Marson e Scarpa. Antigamente a moça não se atrevia de conversar com o moço, era eles que vinham conversar com a moça. A gente estava na festa, naquele tempo costumava assim. Hoje você vai numa festa só querer comer e beber, né? Naquela época a gente não tinha. Então a gente dava a volta, assim, era uma estrada e depois tinha a igreja. Então as moças davam a volta assim, ia até no final, depois voltava, e os moços também. Aí a gente se encontrava e se paquerava, né? Eu falei, eu vou dar um chego, ver se eu consigo conversar com ela. Ela estava dando volta com as colegas dela. Então eu peguei e cheguei nela assim e puxei assunto lá. Ele era até bonitão. E depois a gente acabou ficando junto, perguntei que nome que ela tinha, aquela coiseira toda. Eu tinha 18 anos, ele tinha 20, acho que ele tinha. Foi no dia 27 de setembro de 1960. A gente se encontrava a cada 2, 3 meses. A gente ia na missa, na Capela de Santa Bárbara, e lá ele vinha também, a gente se encontrava. Até que passou 5 anos, aí a gente resolveu casar, né? Porque o Ancinho fazia o que era demais, o Zana era longe demais. Já saía de lá para vir no cinema no Carandina. Daí tinha baile, até meia-noite era um show do Trio Canoeiro. E depois da meia-noite, aí então virava em baile, até que era o dia. Nós casamos no dia 20 de junho de 1964. Casamos em Cosmópolis às 11 horas. E casamos no civil primeiro, depois casamos na igreja. E nós chegamos em Limeira para tirar fotografia, aí eu não tinha força. Naquele tempo lá tinha que ter força para poder ter a fotografia. Agora, em parte de vestido, o meu vestido foi muito simples. Não teve luxo, não. Era a moda da época, né? O baile começou às 7 horas da noite e acabou às 4 horas da manhã. Já foi bonito o meu casamento. Todo mundo ainda até hoje fala do baile do meu casamento. Casamos, mas aí a gente veio morar ali, aí embaixo. E depois ali, mas a gente não tinha preparação nenhuma do lugar que nós vinha morar, porque era só mato, a casa abandonada. Muitas dificuldades. Naquele tempo lá a gente não tinha condução, não tinha dinheiro, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, nada. Mas foi difícil, porque a gente não tinha nada de poder resolver o problema. Não é que nem hoje, que já se prepara com dinheiro. Eu não tinha saído da casa do meu pai com 10 cruzeiros para começar uma vida de casado. Porque falar a verdade, não é que a gente vai falar. Hoje as moças, os moços casam, eles estão por dentro de tudo, né? Naquela época lá, os mais velhos não informavam pra gente. A gente era a mesma coisa de, sei lá, uma bomba que vai estourar na sua mão.
Você não sabia nada, não tinha informação de nada, entendeu? E aí, enfrentar o que vinha, né? Aí na segunda-feira eu peguei a enxada. Mas aí eu fui carpinho da casa, achei 3 jararacas. Uma de rabo branco e 2 de rabo preto, carpinho da casa. Mas era aquela casinha, sabe, muito fajuta. Num fogão tudo desbocado. E a Marinha, então, ela ficou ajeitando os presentes e ajeitar as vasilhas que ia usar. E a vida não foi muito fácil. Olha, foi muito difícil, viu? Então, nem é bom contar para um sorteiro que existiu essa vida assim, porque senão a pessoa não vai casar mais, não casa mais. Mas depois ela ficou grávida. Mas a gravidez, a gente não tinha muita experiência, que nem hoje a turma já faz pré-natal. Eu nem sabia que existia isso aí. E aí, então, a gente levou ela, fomos até lá embaixo de a pé para levar no médico em Limeira. Nós não tinha plano de saúde, nada. O médico era do coração e não era médico de gravidez, assim, de fazer o pré-natal. Então, vamos lá. A gente nasceu lá naquela casinha que não tinha força, água do poço, isolada num buraco lá. A infância lá era meio assim, meio solitária, né? Tinha a Lisete, né? Que a Silvia Cobado não tinha nascido ainda. Era uma vida muito simples, muito sofrida, não tinha energia elétrica, não tinha fogão a gás. Eu lembro assim da casa lá que a gente morava. Se eu fosse um bom desenhista, eu desenharia exatamente como era. Eu tô vendo ela exato aqui, ó. Tinha a área da casa, que era todo tijolo desse caipira. E a minha mãe lavava assim, ficava todo fresquinho. Aqui você via 2 flamboyants enormes lá bem em frente à casa. E aí tinha a estrada, e passando tinha a cerca, tudo muito simples. Eu com a Lisete, né, brincava assim perto de jabuticaba, né? Chupava jabuticaba. Os restos mortais da casa, esses tijolos. Não tinha chuveiro, não tinha banheiro. Tomar banho era aquela baciona que a mãe tem ainda hoje. Esquentava no fogão a lenha, a água, misturava com a água fria, que era puxada no poço na manivela, porque não tinha energia. Passar roupa, minha mãe pegava a brasa do fogão e colocava naquele ferro antigo de brasa. Meu pai tinha um lampião, acho que tinha, se não me engano, 2 lamparinas, que era a querosene. O nariz ficava tudo preto. A minha mãe tinha o hábito de, quando picava os pintinhos e os patinhos, ela prendia a galinha para ela tirar o choco e colocava uma galinha só com tudo aquele monte de pintinho e patinho, tudo misturado. Era uma festa no meio do pomar, que o tio Zé passava o picador e mexia a terra e tinha minhoquinha, bichinhos. E aí vinha a galinha com tudo aqueles filhotinhos, tudo atrás dos dela e dos outros também. Inclusive os patinhos, que é de outra espécie. Então era uma coisa muito linda, muito marcante. Foi uma verdadeira catástrofe, porque foi 7 anos e meio lá. Nós criava galinha, o bicho do mato levava tudo embora. A gente criava porco, não tinha milho para dar. A casa ela tinha fama de mal assombrada e tinha um pé de jabuticaba do lado direito da casa, olhando de frente. Eu lembro muito bem que meu pai falou assim: você quer ver? Nós vamos apagar a luz e vai ter as 3 pancadas. Era que nem um saco de areia que caía 3 vezes. Porque era uma pancada forte que até abalava o chão. E eu lembro que eu ouvia. E a mãe era surda. Eu também ouvia. Surda, e ela escutava a pancada. Tinha a fama de que ali era alguém que tinha sido enterrado embaixo do pé de jabuticaba. E eu, como criança, achava que tinha alguém enterrado ali mesmo, sabe?
Mas até hoje nós não descobrimos o que seria aquilo lá. Lindo, que é o Daniel. Que vem até aqui, daqui se enxerga lá em cima. Mas depois a usina foi vendido, foi reprisado, mas ficou tudo da usina. Aí ficou a igreja no meio. Tem a igreja ali, onde que é? Aqui, ó, 9. Capela Santa Bárbara, família Daniel e Fiore Janot. Então a gente começou a fazer a casa aqui e depois a gente mudou para cima, porque lá não aqui tinha força e lá não tinha. Eu lembro quando meu pai começou a construir a casa do Anjo Branco, e eu lembro quando ele começou a fazer o poço, todo o sacrifício que, coitado, não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí no dia 1º de setembro de 1971, nós mudamos para cima. Eu tinha 6 anos e o Virso tinha 3. E eu lembro que quando a gente mudou na casa de cima, lá do Anjo Branco, eu tenho a impressão que eu tinha uma bonequinha simples, assim, mas que sumiu. Eu brinquei muito pouco com ela e depois me restou brincar com folha de mandioca, que a folha da mandioca era o cabelo e aquele cabinho era o corpo da boneca que eu fazia o olhinho. Naquele tempo não tinha o bar do Cassilva, né? Era eu com a Lisete. A gente pegava os tocos de lenha e a calçada era um cimento bem áspero. Nossa, eles empurravam assim, elas pulavam assim, sabe? E ficava empurrando a lambreta, era meio lascada a ponta e ficava pulando. Então fazia tru. Aquele barulho o dia inteiro em volta da casa. Mas criança não era mais criança mal criado. E minha mãe ficava louca. Para com esse barulho! Não. Foi até bom para criar eles assim. Mas era a brincadeira nossa era essa. Nossa, o dia inteiro aquela lambreta. Daí ficava batendo os paulos o dia inteiro, aquela música, né, Lisete? Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Que todos se realizem. Era de manhã até a noite cantando a mesma música. Muito dinheiro no bolso, vacina pra dar. E a mãe teve de chegar uma hora, a mãe era meio nervosa. Não aguento mais, cantando o dia inteiro na minha orelha. Daí deu tempo de eu ir para a escola, que eu já ia fazer 8 anos. Em fevereiro de 73, eu fui morar na casa da tia Lúcia. Eu fiquei lá durante 3 anos. Porque lá tinha escola perto, era sítio, mas tinha escola perto. Então eu aprendi a fazer o arroz, aprendi a cozinhar. Então, dos 8 aos 10, eu era uma dona de casa e valeu a pena, porque eu aprendi muita coisa para a minha vida futura. Infelizmente, o tio Marco e a tia Lúcia se foram, o Tininho também foi, mas eu considero como segundo pai, segunda mãe, e eles meus irmãos, até hoje eu considero eles. É uma segunda família que eu tive, tenho uma parte dela até hoje. E lá no sítio era uma classe de 3 séries, tinha 4 a 6 alunos cada série. E na segunda série eu lembro que a dona Zenite Figueiredo Dias, que era minha professora, deixou uma medalha que eu tinha voltado já para casa do meu pai, de primeiro lugar, que eu tenho gravado até hoje, de 1974. E então foi uma época muito feliz. Eu lembro quando o Marquinhos judiou muito de mim, assim, mas como criança, o primeiro dia que eu cheguei lá, eu nunca tinha visto um pé de pimenta, embora eu morasse no sítio, aquela árvore linda, toda de frutinha vermelha. E eu perguntei, o que é aquilo lá? Ele falou, frutinha, você quer experimentar? E aí eu quero. Ele cortou. Eu lembro que eu passei a tarde toda lavando a boca. E ele ria, mas ele ria. O que a gente gostava muito de acompanhar o pai. O pai ia pra roça, nós queríamos ir junto, né?
Daí a gente ia até a cerca só, chegava na cerca, ó, fica aí. A gente queria sempre acompanhar, né? Queria ir pro sítio, né? Ele, a hora que ele apontava lá, eu saía correndo. E a gente se abraçava, ele sempre foi muito carinhoso. Meu pai era mais ou menos o que dava abraço, que ia lá, todo mundo gostava, né? Fazia festa, o ambiente ficar alegre, feliz e tal. E também era a parte mais religiosa, a referência moral, né? Então a mãe era a nossa gerente, a coordenadora dos eventos. Por ela ter essa função interna, então a gente... Ela não vinha dar muito abraço na gente, ela ia fazer a função do comando. Depois chegou na época das crianças ir na escola, e aqui a escola era longe, não tinha condução, não tinha como levar. Aí ele comprou um terreno em Cosmópolis, fez uma casinha de fundo de 3 cômodos, e eu ficava lá e ele ficava aqui. Eu fazia comida sozinho, eu ajeitava, carpia laranja, eu fazia de tudo aqui. E depois de noite eu posava sozinho, a Maria cuidava das crianças lá. Ele ia embora, ele vinha, na segunda-feira ele vinha para cá, ficava a semana inteira, depois na sexta-feira ele voltava para Cosmópolis. Outra coisa também que quando a Silvia nasceu, o Bado tinha 2 anos e 2 meses, né? E há uns tempos atrás ele falou para mim que... Porque o Bado ele tinha ciúme da Silvia quando a Silvia nasceu, sabe? Então ele falou para mim que eu só ficava com a Silvia no colo e não pegava ele no colo, sabe? Falei, não é, Bado, a gente tinha nenenzinho novo no colo, tinha que cuidar do nenenzinho. Mas eu também queria colo, ele falava pra mim, né? Tadinho. A mãe não tinha muito tempo para pegar no colo e eu queria, né? A gente achava que os caçulas eram mais protegidos, né? Então, e a gente tentava eles. A Lisete, nossa, a Lisete era terrível. A Lisete tentava o Bado com a Silvia e você olhava para eles, mãe, ele tá olhando para mim, não sei do que. E daí, às vezes, nós descia o pau neles, daí a gente apanhava. E você achava que eu gostava mais dele, mas eu, para mim, tanto é um que nem outro. Eu não tenho preferência de nenhum. Para mim, são todos iguais. Eu e minha irmã, a gente não teve muito dessa de brincar, não, né? Porque a gente era muita diferença de idade, 10 anos. Nem com o Wilson também, não. Eu brinquei mais com o Bado, né? O meu irmão mais novo, o Evaldo. Não, a gente mudou para Cosmópolis, porque a Silvia já tinha 8 meses. E o Bado tinha um pouco mais, mas era menininho também. E lá ela brincava com a boneca das outras, né, Silvia? Coitadinha. Então, da vizinha. E o Bado também, não comprei mais nada, porque eu nunca tive dinheiro para comprar tanta coisa. Mas depois eu lembro da mãe, a gente indo para Limeira todo mês, se eu não me engano. Não sei se era todo mês, mas acredito que sim. Pegando o ônibus da Bonavita, na época, que fazia linha de Cosmópolis e Limeira, saindo cedinho de casa. E quando chegava lá, passava na frente das lojas, o Bado encasquetava que queria um carrinho. Mas eu não tinha dinheiro para comprar, entendeu? Mas eu lembro de cada episódio de ter ido para Limeira e tal. E aí a mãe... Hoje eu via um brinquedo na loja, na frente da loja, e eu encanava que eu queria olhar o brinquedo, né? A mãe com o tempo contadíssimo. O último ônibus vinha 6h30 em casa, saía de Limeira. Que era tudo cronometrado, não podia perder nada de tempo, eu queria parar para ver. E quando a criança para ver, ela quer pegar também, quer comprar e tal. E se eu comprasse o carrinho para ele, eu não ia ter dinheiro para pagar a passagem do ônibus, entendeu?
Aí eu acho que ela passava até vergonha, porque ela tinha que arrastar eu para meio da rua, que quer, a mãe puxando, todo mundo olhando para ela, a pessoa a vergonha que ela devia passar, né? Isso daí para mim me marcou muito, isso daí para mim. Mas a questão é que isso aí me vacinou, porque hoje eu não faço questão de consumir. Então, o que eu tenho para mim tá bom, não preciso ficar comprando, não preciso ter, eu preciso ser. E o ter é o suficiente, o ser tem que melhorar cada vez melhor, né? Você tem que ser melhor. E aí você tem que construir isso, né? Todo dia. Eu vi a mãe meio sobrecarregada, né? Com 4 crianças, ela era realmente uma heroína, né? Para trabalho, né? Manter tudo aquilo rodando muito certinho, funcionando, sem ter uma falha nenhum dia sequer, né? Não podia ficar doente. Ainda a gente tinha do lado de casa criava frango, né? No terreno da tia Vilma, né? Que era colado ao nosso. E lá tinha bastante banana, pé de banana, bananeira, né? Tinha galinhas. Então, nossa, aquele quintal era paraíso pra gente. Porque ali a gente brincava o dia inteiro. Eu brincava com as galinhas da minhas filhas. E tinha banana no pé, a gente brincava que era sorvete de banana. Nossa, uma delícia ali. Todo dia tinha que recolher a galinha, tinha que aguar lá. Tinha uma horta também, né? Que o pai fez, a horta era espetacular. E em cima desse sistema todo, tudo funcionava muito bem. Só que exigia da mãe todo o tempo que ela tinha. Ela praticamente não tinha tempo para ela, né? O pai também não tinha. Inclusive o quarto do casal tinha uma beliche com eu e a Silvia lá, né? Não tinha nenhuma, como se diz, um canto reservado para o casal, né? Era amontoado de gente ali mesmo. 2 quartos, uma cozinha e um banheiro, né? Morava em 6, minha prima morou um tempo também em 7, mas era muito apertado. Nossa, um calor desgraçado. Casa de fundo, apertada, quente, nossa, terrível. Aí comia-se com o prato na mão, a comida, eu nunca senti falta. Para mim era um lugar espaçoso, pra falar a verdade, não era pequeno, né? Eu era pequeno, né? Hoje eu não caberia lá, né? Hoje não daria para morar. Agora, o grande choque cultural foi quando eu mudei do sítio para a cidade, né? A mesma coisa de mudar para outro planeta, né? Cosmópolis, emancipada em 1944, era anteriormente um distrito de Campinas e teve suas origens nos desbravamentos da Fazenda do Funil no século XVIII. De uma pequena cidade do interior paulista, evoluiu rapidamente para um relevante centro agroindustrial, atraindo muitos imigrantes em busca de novas oportunidades. A transformação da cidade foi impulsionada pelo Usina Ester, que desempenhou um papel crucial na economia local e na vida comunitária, promovendo eventos culturais e de lazer. A chegada da Petrobras em Paulínia nos anos 70 marcou o início de um período de industrialização intensa. Paralelamente, Cosmópolis se consolidou como um importante polo têxtil, abrigando indústrias como Taurus, Urca e Novak. Esses desenvolvimentos transformaram Cosmópolis em um destino promissor nos anos 80, reforçando sua importância econômica e social na região. E quando mudamos para a cidade, era tudo muito diferente, até o sotaque, né? Que aqui no sítio a gente tinha contato com quem? Com os primos, com a turma do sítio, né? Então, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar terra, né? Eu falava terra.
tive o problema de bullying, seria hoje um bullying, do meu sotaque, que eu falo até hoje com muito R. E a turma falava R e R. E aí também estranhar, naquele tempo rezava o Pai Nosso na aula. E daí a rezar o Pai Nosso, todo mundo falava assim na terra como no céu. Eu falei, mas caramba, será que todo mundo falando errado aqui, né? Não é terra, é terra, né? Eu estranhei muito isso, era um negócio muito esquisito. É engraçado que lá em casa, na época da eleição, a mãe, os polícias apareciam na porta lá, a cada 4 anos, né? Dando a camisa com a cara deles, né? Com aquela cara linda de político. Pra gente utilizar lá e entregar o santinho nas casas. E aí a gente ganhava camisa, ganhava 2, 3 camisas aí, né? Pra usar a cara do vereador, né? Então saía pra rua aí jogando santinho pras casas e tal, a troco de camisa, e essas camisas que a gente usava dia a dia ali pra dormir, pra ir pra escola, pra tudo. Não tinha uniforme de escola também. Era basicamente chinelo de dedo, essas camisas de político, e elas ficavam largas, né? Porque você usava para cobrir as pernas, né? À noite. As minhas amigas tinham aquelas... Tinha uma época que tinha uma sandalinha, era um tamanquinho, e chamava francesinha. Ele era um saltinho grossinho que ficava fininho, assim, que nem um tamanquinho. E eu ia com aqueles chinelos de dedo, que hoje é chique, mas naquela época só era pobre mesmo, miserável que usava, assim. E... Eu tinha uma vontade de ter uma francesinha, mas sabia que aquilo era uma coisa tão impossível para mim. E aquelas bolsinhas que hoje em dia é tão simples, de zíper, para pôr lápis, o meu era o leite Nilza, de saquinho de leite Nilza. Quando ele ficava velho, eu trocava, colocava outro mais bonitinho, mais novo. Aí tinha aquela questão que você dava vontade com os colegas de sala. Tinha uns brinquedos que você não tinha, daí é tipo um negócio, você começava a olhar ao redor de você, né? Aqui no sítio não tinha o que olhar, então você se contentava com o que tinha. E daí já, nossa, quanta vontade de ganhar uma bicicleta que eu tinha. Ah, eu quero uma bicicleta, bicicleta, bicicleta. Só andava de bicicleta quando ia à visita lá, visitar meu pai, daí eu emprestava a bicicleta, né? Emprestava a bicicleta e daí andava com a bicicleta dos outros, mas chorava que queria bicicleta. Na escola, eu tomava a merenda, e a merenda era legal, porque tinha leite com Toddy, né? O Toddy não tinha em casa só tinha café e acabou. Aí acaba que esse leite que a gente tomava na escola, na merenda, eu acho que era leite puro de vaca, então eu não podia com isso, né? Era tomar no intervalo e 15 minutos depois tinha que correr pro banheiro, só que eu tinha uma vergonha, eu era muito retraído, né? Então, nesse meio termo, eu ficava enrolando para pedir para ir no banheiro. Tinha vergonha, né, de pedir, de conversar até, né, era muito retraído. E não tinha amigo na sala, então era aquela turminha que você não conhecia ainda, você não tinha ali um apoio sentimental ali interno, então acaba que a hora que você ia pedir para a professora para ir no banheiro e ainda com medo que ela não deixasse, né, aí não dava nem tempo de segurar, cagar na calça. Daí começamos a nadar na represa, escondido, né? Não sabia nadar. Mas daí a gente ia de bicicleta, todo mundo tinha bicicleta, só eu que não tinha, mas era aquelas barras fortes com garupa, né? Daí eu com o polo, eu ia com a bicicleta do polo, né? Cada pouco um pegava o volante e ia pedalando, né? Daí a gente ia nadar escondido, mas depois minha mãe descobriu, não sei como ela descobriu, acho que a roupa começou a encardir, mas eu já tinha aprendido a nadar. Já. Olha que legal, você tem que enfrentar. A questão é que cada vez que você enfrenta, você se fortalece, né? Você enfrenta. Isso passa. Mas naquela época, intolerância à lactose era frescura, né? Tudo era frescura. Você tem que ser um sobrevivente. E sobrevive. Eu achei que no sítio é muito melhor para criar os filhos do que na cidade, porque no sítio eles têm largueza. Na cidade ele está que nem numa cadeia, preso, você não pode soltar na rua, apesar que naquela época lá, as crianças ainda brincavam na frente da rua, porque não tinha tanto perigo que nem tem hoje, né? Agora a infância de brincar mesmo, a gente começou a brincar mesmo que tinha muita criança, né, em Cosmópolis, né? Daí era
A gente morava numa casa de fundo e tinha um gramado em frente. Era o dia inteiro aquele monte de criança. Minha mãe ficava louca, né? Que ela lavava a roupa, daí a molecada botava os dedos lá no lençol branco. Nossa, minha mãe ficava doida. Tinha um terreno atrás de casa lá que nós ficava o dia inteiro em cima do pé de manga, jogava bola, chegava da aula, né? Chegava na hora do almoço da aula, fazia lição rapidinho e depois o dia inteiro jogando bola descalço na rua. Nossa, o pé era um dedo de grossura assim embaixo do pé. E à tarde, às vezes à noite, a gente ia brincar na rua. E também era uma época muito tranquila, né? Podia brincar na rua até tarde, até às 11 horas da noite a gente ficava. Às vezes a mãe chamava para entrar, a gente não entrava. E queria ficar brincando até tarde. Mas era uma delícia, a gente brincava de esconde-esconde, de pega-pega, mamãe da rua. Enquanto tivesse a perna aguentasse correndo, eu queria jogar bola. E daí a mãe chamava a gente para tomar banho. E daí, se não fosse, daí o negócio pegava, né? E às vezes eu não ia. Eu lembro uma vez que daí eu cheguei atrás, minha mãe vinha correio lá com uma varinha e eu não fui tomar banho, porque a gente estava terminando o jogo. E daí a Lisete foi lá, eu falei, agora se eu entrar, era uma casa de... só tinha uma porta para entrar em casa. Eu falei, se eu entrar aqui agora eu vou apanhar, né? E daí a Lisete foi lá, abriu a porta, a janela do quarto, eu pulei e fui direto pro banheiro já. Mas a gente brincava bastante com as minhas amigas também, brincava. Inclusive eu não tinha brinquedo nenhum, né? Minha mãe não tinha condição de comprar, nem meu pai. Então a gente brincava com as bonecas delas. Elas ganhavam as bonecas e traziam em casa para mostrar os brinquedos novos delas. Aí eu me divertia também, porque, nossa, brincar com as bonecas era tudo que eu queria. Inclusive, um dia, ela ganhou uma boneca que chamava Mechinha. Era de apertar, assim, a barriga e erguia os cabelinhos, sabe? E ela já tinha uma boneca dessa, e a madrinha deu outra. Aí ela me deu essa boneca. Eu falei, nossa, que delícia, eu não acredito. Aquele cheirinho de boneca que... inesquecível, cheiro de boneca nova. Nossa, que delícia. Foi o maior presente acho que eu ganhei na vida, quando eu era criança. E depois de lá, a gente mudou dessa casinha. Eu já tinha 11 anos, já estava na 4ª série naquela época. E formei outras amizades, né? Novas amigas. E também lá na infância, eu lembro, eu tinha muito arranca-rabo com a Silvia, porque a gente era o que ficava em casa ali. Mas a mãe, ela queria, naquela época, instigar a Silvia a assumir parte do serviço do lar, né? E ela não me puxava, porque eu era a parte masculina, então o homem já era mais para fora da casa, né? Não é para dentro da casa. E quando eu via que ela não queria, esse cabresto, né? Mas era direito dela na casa, aí eu tentava reforçar junto, mas eu não tenho essa autoridade, né? De pai, era irmão, né? E era criança. Então isso era o motivo de arranca-rabo lá dentro de casa, que dava discussões a eu, com a Silvia e a mãe. Porque eu ia a favor da mãe, para ela ajudar a mãe. Então. E ela não, falou, não, por que você não faz? Porque ela já era mais feminista, independente. Então a gente tinha que chegar no meio termo, né? Mas aí ela sempre, para me irritar, né? Que eu perdi a paciência fácil. Ela fazia as fusquinhas lá, né? Quando a mãe não estava olhando, lógico. Aí eu perdi a linha, aí eu ficava mais bravo. Aí... Não sabia que o senhor estava tão bonito assim. Quando tem uma beleza natural, é assim mesmo. O povo se engana. Os meninos me ajudam muito, que começaram desde quando a Lisete entrou na Taurus, que encontrei um homem lá que ajudou eu. Ele era gerente da Taurus e a Maria pegou amizade com a mulher dele e eu peguei amizade com ele. Aí ele pôs a Lisete trabalhar lá. Mas nunca dei nada para os meus filhos, porque não tinha dinheiro. O Virsão, ele é meio que
é um líder natural, então ele não se deixa... ele, por ser um líder, ele não é muito emotivo, nem pouco emotivo. Ele é o normal, né? E daí com 14 anos meu pai me arrumou um serviço, né? Ele já trabalhava, mas 14 anos eu era criança, brincava de carrinho na rua, né? E daí a situação financeira ruim pra caramba, daí meu pai falou, arrumei emprego pra você. Tal dia você começa. Eu falei, nossa, trabalhar, mas como? Eu queria brincar de carrinho, não queria trabalhar. A Silvia, eu acho que é a mais coração dos irmãos, né? A Lisete, já acho que ela também é carente, mas da forma dela, né? Ela não teve atenção suficiente por ser a primeira, né? Ter que cuidar dos outros e tal. Sempre na nossa família teve muita harmonia, uma ajuda mútua entre os irmãos, meus pais, a preocupação com o outro. A organização, né? Scarpa Marçom, que era a nossa família, era uma organização já, né? Então o Virso já trabalhava na Taurus, a Lisete na Rino. Os dois ajudavam a sustentar a casa, né? Então a gente tinha uma economia de guerra. Pois eles trabalhavam, a Lisete ia costurar short lá. E o Virso depois que trocar rolo de ter arma, e ele vinha em casa e reclamava, pai, é muito pesado, mas não tinha o que fazer, você tem que ficar aí. E daí eu comecei a trabalhar na Taurus. Daí não tinha muito tempo, né? Era só final de semana, né? Trabalhava das 6 às 6 da manhã, estudava à noite. Daí a escola foi lá no embaixo também, né? Nossa, não aguentava estudar, dormia na sala. O negócio era pesado. Ele me ajudava ainda, que não tinha dente tratado, ele não tinha nada. Acho que o Virso tinha tratado, tinha dor de dente. Eu levei no dentista lá, aí ele fez o orçamento, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Aí teve que inventar para o dentista que o menino não queria mais ir, enganar o dentista. E depois ele tratou o dente quando que ele recebeu o dinheiro do emprego dele. E aí, daí eu consegui comprar uma bicicleta, com meu dinheiro. Mas eu não tinha mais tempo de andar de bicicleta, né, que já tinha 14 anos, 15 anos. E o abacate? Não sei se tem, a última vez que ele vier, mas ainda tinha. A economia de guerra, ela só compra o bem essencial, nada de supérfluo. O supérfluo fica por conta de um Danone, um Guaraná. Quem come mais ninguém tem mais saúde. Porque antigamente não tinha esse monte de doce que existe hoje. Era raros os doces, né? O povo inventava assim, fazia um doce simples, mas é bom demais. Que acho que tinha todas as matérias-primas, né? Tinha fubá e trigo, embora o trigo não é tão comum, não se produzia, se comprava, e o queijo, que todo mundo fazia o queijo no sítio, né? É isso aí. Não tem assim uma receita certinha, porque a gente era criança e não deu para gravar os ingredientes certos. Acho que tá bom. Eu não tinha o que escolher de comida, porque comia o que tinha. O mais legal em casa era a briga por mistura, porque você negociava, né? Mas daí era um pedaço cada um, só que se comesse do outro era briga. E também era um pedaço, não adianta querer mais de um pedaço que não era, um pedaço cada um. Eu ficava com o coração no frango, o Versão era a moela, né? Eu não lembro o que a Lisete ficava, acho que era o fígado, a Silvia ficava com o rim. Então já era meio... ninguém podia pegar o pedaço. Era assim, ó, tchando o negócio, sabe? Ó. Porque você tem que fazer o negócio ficar um negócio de luxo, né? Então... A
A gente tinha uma firma do lado de casa, a Taurus, e daí as mulheres, as funcionárias da Taurus, elas pegavam o Danone, né? Não falava iogurte, falava Danone, né? Então elas pegavam, furavam com o canudinho, chupavam e ficava o resto dentro. Na hora do almoço, ficava tudo na esquina de casa. Daí na hora que elas entravam, ficava tudo jogado lá na esquina. Daí nós ia lá, abria os iogurtes, passava o dedo e comia tudo por dentro. Pra nós era o máximo. Nossa, que delícia que era aquilo lá. É que a gente é morto de fome, a gente não teve acesso a Danone, até teve um dia que o Coditinho, a gente tava na esquina de casa lá e chegou um vizinho que morava na esquina de cima e ele trouxe o lixo assim. E o Ditinho falou assim, nossa, ele só tomou Danone e não raspou. E tem 3 aqui. Ou tinha 2, não lembro. E eu achei meio assim, falei, nossa, você vai tomar isso aí? Falei, não, eu vou tomar. Aí enfiou o dedão no Danone assim, ó, e raspou. Aquela rebarba. E acabou que eu também fui no embalo, né? Experimentei também. E pra gente não tinha nada demais. O de coco e abacaxi, até hoje eu sinto gosto de infância quando eu como. Então hoje eu sou apaixonada por Danone. Refrigerante pra nós era um negócio do outro mundo. Nossa, colocava na boca assim, parecia que era um negócio de outro planeta. Natal, alguma data significativa. Chegava no dia 26 de manhã, mãe, dá Guaraná. Não, esse daqui é pro ano novo. E aí um dia a tia Lúcia veio em casa, de visita, e a mãe pegou o único trigo, açúcar, as coisas que tinha em casa, e fez um bolo simples. E aí eu lembro que nós sentamos na mesa e eu comecei a comer, né, os granados. Coitada, minha mãe nunca fazia bolo, porque não tinha ingrediente, nem dinheiro para comprar. E aí eu comi o pedaço e falava assim, acabando isso eu vou pegar outro. Aí o Birso, eu também. E a minha mãe, coitada, não tinha outro ingrediente para fazer outro bolo, não tinha pão, não tinha mais nada. E ela torcendo para não parar de comer, porque não ia sobrar para visita. Dia de finados, falou, vamos parar lá no Bueno chupar sorvete hoje. Daí, nossa, pegava aquele sorvete e chupava assim. Daí falou, nossa, deixa eu experimentar o seu. Não é normal de criança hoje, mas o pai com a mãe achava que era um exagero. Hoje qualquer criança meio morto de fome faz assim, né? Não era, é criança, pô. Se hoje deixasse que se lambuzasse tudo, né? Mas falou, nunca mais eu vou levar vocês. Nunca passamos tanta vergonha, mas tá me passando vergonha, não puta vontade de chupar sorvete que nós tínhamos, né? Então até hoje, quando a gente come alguma coisa boa, a gente fala, acabando esse eu vou pegar outro. Eu também. E é engraçado isso, porque o ser humano, ele valoriza o que ele não teve. A gente não valoriza o que a gente teve. Porque o ser humano, em vez de lembrar do copo de Danone lá, ou da tubaína que faltava, ele tem que lembrar da macarronada deliciosa que a mãe fazia, do frango caipira que tinha. Tinha o vizinho também que ali quando eles faziam compra, aí eles traziam doce pra gente. Nossa, trazia chocolate, trazia bala. Era tudo veneno artificial, mas não morria de vontade, né? A mãe, ela fez com que a gente fosse resiliente. A gente resiste à situação adversa. E o pai não deixou, né? Que a gente fosse muito frio, muito coração gelado.
segredo é o equilíbrio. Só tenho que agradecer, viu, pai e mãe? Eu amo vocês e amo minha família toda. É o momento mais que eu tenho na minha vida é a minha família toda unida. Meus filhos, meus netos, nora, genro, tudo isso que eu gosto. Começa aqui e termina lá. Foi um negócio mais ou menos assim, mas se for contar tudo é muito comprido, vai levar muito tempo, mais ou menos assim.